Salve, salve toyoteiro, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo contato da concessionária Toyoville, aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do novo Yaris XL Sedan 2023, também para o público PCD. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do novo Yaris XL 2023 1.5 sedã automático, esse modelo de entrada, que é o único que entra com 100% do plano de isenção para o público PCD, que tem novidades, uma nova grade que foi redesenhada a parte da frente do veículo com os para-choques também. Todas as versões com motor 1.5, 7 airbags de série e também modo de condução com modo Eco e modo Sport. São detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas e fazer a sua negociação. Quero começar mostrando a frente do veículo. Aqui os seus faróis que são mais afilados, vindo até a frente, todo o conjunto óptico aqui é halógeno, com indicador de seta, lanterna, farol alto, farol baixo, todo esse acabamento cromado com a inscrição aqui ao lado Toyota. Mais abaixo nós temos esses vincos bem pronunciados que foram redesenhados essa parte frontal aqui do veículo, como os para-choques e as grades frontais, com essa peça, com esse acabamento preto fosco, e aqui a luz de condução diurna em LED com essa parte redesenhada que ficou bem destacada, com esse detalhe aqui preto fosco que já se une junto com a grade do veículo, e nós temos esse formato trapezoidal aqui na frente com essas aberturas já preto fosco com esse detalhe em colmeia, e a parte aqui embaixo com esse aplique que é na cor do veículo, que é um cinza granito, que é bem destacado. Também essa parte com toda essa silhueta aqui na frente que contorna o logo da Toyota, que fica bem marcante, e essa parte preto fosco e também black piano, aqui o logo da Toyota cromado. Mais acima que eu quero abrir a imagem para mostrar para vocês essa parte que esse vinco que sai aqui da lateral do capô, um outro vinco que vem até aqui à frente, contorna aqui o logo voltando do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Yaris. Agora eu quero mostrar a sua motorização, que é 1.5 aspirado com 110 cavalos, torque de 14,9 kgfm a 5.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, 4 cilindros em linha, e ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse veículo, com certeza auxiliado pelo câmbio CVT que simula 7 velocidades. A atualização no modelo é que ele não conta mais com motor 1.3, agora somente com motor 1.5. Foi extinta os motores 1.3 das versões hatch e agora todos os modelos contam com motor 1.5. E um detalhe com a legislação do Procon V7 é que ele está com novas emissões e foi disponibilizado no painel o modo de condução do veículo, que tem a função Eco e também função Sport. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vem nessa versão de entrada, para não se tornar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota referente à fiação, às mangueiras, o detalhe que ele coloca essa haste aqui separando a fiação do catalisador para não ter uma temperatura. Realmente é uma motorização que tem uma confiabilidade no mercado. No capô nós não temos a manta acústica, somente na versão topo de linha, mas tem a manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Yaris, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa versão e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que por ser uma versão de entrada, a Toyota não optou por uma liga leve. Merecia, né? Com certeza, mas é uma roda aqui em aço, com esse detalhe aqui prata da calota, e o perfil dos pneus 185/60, roda de 15 polegadas
em aço. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Yaris para vocês, que mede 4,42 metros de comprimento. O vão livre de solo é de 15 centímetros. Na caixaria de roda nós temos esse contorno com esse vinco bem sutil, uma linha de cintura mais abaixo aqui, que sai da primeira porta e termina com um contorno ali na segunda porta, e um vinco mais marcante que faz o contorno aqui na lateral e vai até a parte da segunda porta. Mais um pouquinho abaixo nós temos um outro vinco que termina ali na parte traseira da lanterna. Os retrovisores tem esse detalhe aqui em cima que é na cor do veículo, que é um cinza granito metálico, indicador de seta, e não conta com rebatimento elétrico, por ser a versão de entrada, é somente na versão XLS topo de linha. E aqui nós temos esse detalhe preto fosco da coluna A, assim também como essa parte preto fosco mais abaixo no retrovisor, as maçanetas que são na cor do veículo, a coluna B com esse detalhe preto fosco, assim também como na coluna C, e toda a parte envidraçada que tem esse detalhe preto. Um contorno aqui na caixaria de roda traseira também, bem sutil, e mais esses vincos na lateral do para-choque. Na parte traseira do veículo aqui não teve alteração visual, somente na frente mesmo do veículo que teve alteração. E aqui nós temos esse detalhe com esses vincos bem marcantes, com um refletor noturno para ajudar na visibilidade, as lanternas que saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, e toda a iluminação aqui ela é halógena. A inscrição Yaris cromada com esse detalhe, com esse formato trapezoidal, com esse vinco na parte traseira também do porta-malas. A inscrição cromada aqui Toyota, aquecedor do vidro traseiro, aqui a terceira lanterna de frenagem, antena na parte do teto, e aqui nós temos a abertura somente na chave desse porta-malas, que é 473 litros a capacidade. Ele é 3 litros a mais que o Corolla Sedan, que é um sedã médio. Então isso é um detalhe interessante para essa versão, e tem bastante espaço para você estar utilizando com a iluminação interna. E aqui abaixo nós temos o step temporário com um kit de ferramentas com a roda em aço para você fazer a troca se necessário. Esse detalhe com esse acabamento, com essa forração aqui atrás, e ele não conta com câmera de ré, somente na versão intermediária XS. No teste de colisão Latin NCAP ele conta com 4 estrelas no total, e agora ele está disponibilizado com 7 airbags em todas as versões, com 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui do Yaris. Ele tem um entre-eixo de 2,55 m. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás e eu quero mostrar o espaço aqui para vocês. Sobra mais ou menos 2 dedos aqui para vocês verem a questão do espaço que temos no Yaris Sedan. E aqui eu quero mostrar o painel para vocês detalharem aqui as versões XL, que é esse modelo que eu estou mostrando para vocês, das demais versões. Revestimento do banco aqui, ele é em tecido, mas é um tecido bem aveludado, bem macio ao toque, com as linhas aparentes. Na parte do teto, a iluminação, esse detalhe cinza, que é nas versões sedã, e nas versões hatch ele é prata. Também a parte aqui com as alças no detalhe do teto, portas revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, e a novidade aqui é aqui esse detalhe com 2 tomadas USB com 2.1 ampere para fazer recarregamento de celular. Quem vem aqui atrás vai vir com mais comodidade. O detalhe do banco aqui que tem essa forração mais macia preta, e aqui esse detalhe com todos esses pontilhados que fica bem marcante. Eu quero descer para mostrar o detalhe aqui para vocês do túnel de acesso, que ele é 100% plano, ele não tem aquele degrau ali, pouco vai se atrapalhar com 5 pessoas. Cinto de segurança, que nós temos a opção aqui com 3 pontos, encosto de cabeça também para os 3 ocupantes, e nós não temos aquele detalhe que nós tínhamos aqui com o descansa-braço com opção para 2 porta-copos. Ele conta com Isofix tanto aqui do lado esquerdo como do lado direito. Se você apertar esse botão que está aqui, você consegue fazer o rebatimento aqui dos bancos, que é 60 por 40. Então um dia que você quiser, no caso, carregar uma escada, por exemplo, que não caiba no porta-malas, tem como você estar descendo essa parte do banco ou ali do outro lado para fazer a utilização. Na parte da porta nós temos esse revestimento em tecido mais macio ao toque, esse detalhe preto fosco com esse acabamento aqui em plástico rígido na parte da porta, com os puxadores pretos, acionador do vidro elétrico, que ele não sobe com um toque só, é da maneira normal, e aqui um nicho na lateral da porta, porta-garrafas, e o alto-falante aqui na porta do Yaris. A sua chave, ela não é do tipo presencial, nem do tipo canivete, é bem simples mesmo, com a inscrição Toyota. Aqui é a abertura do porta-malas, e ele conta apenas com alarme perimétrico, ele não conta com alarme volumétrico no interior do veículo.
Vou abrir aqui para mostrar a fileira dos bancos dianteiros aqui do Yaris. Somente no banco do motorista que a gente tem essa alavanca com ajuste de altura e aqui essa outra alavanca para ajustar a posição da inclinação das costas para deixar de acordo com o seu conforto. Tem uma segunda opção de abertura do porta-malas e a abertura do tanque de combustível. E agora nós vamos conhecer aqui o interior do Yaris XL Sedan 2023, que já está em funcionamento. E eu quero mostrar os detalhes para vocês dessa versão de entrada, que é também para o público PCD, como eu disse no início do vídeo. Ele tem a isenção em 100% dos impostos para você que deseja adquirir como público PCD. Aqui a parte do painel ele é bem simples, ele não tem aquela tela de 4.2 como tem nas outras versões XS e XLS, e agora ele conta apenas com 3 versões. A multimídia aqui ela é com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay para você fazer a utilização. Então é um multimídia com sistema Harman Kardon. E aqui nós temos a multimídia com essas 4 botões físicos aqui ao lado, com a opção do Home, botão com os volumes e o comando de som. E aqui a multimídia, como vocês podem notar aqui, ela é bem simplificada ao toque, ela é bem responsiva, mais rápida até do que outras multimídias dos modelos da Toyota. Isso realmente é um diferencial. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima para que você possa estar acompanhando depois como utilizar essa multimídia, para não se tornar um vídeo tão extenso e você possa estar acompanhando lá depois. Mas ela não tem GPS integrado, nem TV digital. Você tem que fazer a utilização com o seu GPS através do sistema que você tem no seu celular, Android Auto ou Apple CarPlay. A parte aqui mais abaixo nós temos esse detalhe aqui no console central com esse cinza metálico, os pontilhados aqui que é uma imitação de costura, mas a parte com acabamento do painel aqui é em plástico rígido, e aqui esse detalhe mais ao centro que é Black Piano. O ar-condicionado que ele não é digital, merecia um ar-condicionado digital nessa versão XL com certeza, mas ele é um ar-condicionado analógico com função aqui do ar quente e ar frio, onde você vai colocar aqui no caso a parte com a velocidade do fluxo desse ar-condicionado, onde você vai direcionar esse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro. Aqui nós temos o reuso da ventilação no seu interior ou a ventilação vinda de fora. Aqui mais abaixo nós temos esse detalhe cinza que vem até a parte aqui do detalhe do câmbio, que é um câmbio CVT que simula 7 velocidades, que ele não tem a opção da câmera de ré, é só na versão XS. Se você colocar aqui na opção Drive e colocar aqui para o lado esquerdo, nós temos as trocas de marchas manuais. Isso vai ajudar numa descida de serra para que você utilize como freio motor, no caso, para poder estar fazendo a utilização. Então, para cima você coloca da primeira à sétima e para baixo as reduzidas. Você pode colocar uma marcha para baixo para fazer uma retomada de curva, uma ultrapassagem com um motor mais cheio para você ter mais segurança ao estar fazendo a ultrapassagem. São esses detalhes que você tem na opção do câmbio que você pode utilizar de forma manual. 2 porta-copos aqui nesse detalhe também, todo com essas ranhuras que deixam um destaque. A parte aqui com detalhe também do freio de estacionamento que é manual. Tem um nicho aqui na parte lateral com a tomada 12 volts que você pode fazer a utilização para fazer o recarregamento do celular se necessário. E aqui esse descansa-braço com esse detalhe em tecido, que você abrindo aqui, você tem esse espaço para estar utilizando, e a tomada USB para você fazer a conexão com o seu celular via multimídia para você fazer a utilização no caso se você necessitar. O revestimento do banco, como mostrei anteriormente, esse detalhe aqui bem aveludado preto, com essa linha aparente, e mais ao centro aqui nós temos todos esses pontilhados, mas é um tecido bem aveludado com uma boa qualidade nessa parte também ao centro aqui, e aqui mais com essas bordas para trazer um conforto melhor para quem está utilizando. A parte aqui com a regulagem de altura do cinto de segurança, as alças no teto, quebra-sol, que você puxa o espelho aqui, ele não tem a iluminação aqui como nas versões XS e XLS, mas ele tem iluminação aqui no teto para você fazer a utilização. Retrovisor é da forma simples, não é fotocromático, e o detalhe, como eu mostrei para vocês do painel, que tem essa costura aparente, e aqui todo o detalhe que é com preto fosco com plástico rígido. Esse detalhe também aqui preto fosco que vai fazer o contorno do difusor do ar-condicionado. Porta-luvas que ele desce bem devagar, tem uma opção menor, uma outra maior para você fazer a utilização. Ali um tweeter
para auxiliar no sistema de som. Já na parte da porta, nós temos aqui os comandos iluminados e somente na porta do motorista que a gente conta com a função auto-dial, que ela vai subir com um toque só. Trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem interna dos retrovisores, tanto do lado esquerdo como do lado direito, e não conta com rebatimento elétrico, somente na versão XLS, que é a topo de linha. A novidade aqui é na parte do painel, que nós temos aqui o detalhe com o modo de economia e o modo esporte. O modo de condução que você consegue colocar aqui no modo de economia, que você consegue acompanhar no painel, e o modo esporte é para você colocar para fazer a troca de marcha mais rápida, de uma forma mais simultânea, para ele ficar com um giro do motor mais alto, para que você possa estar utilizando numa saída de trânsito, numa retomada de curva. Aqui mais acima, o botão com controle de velocidade de tração e estabilidade, lembrando que ele conta com freio ABS, com EBD e assistente de rampa. A sua direção, ela é eletroassistida, conta apenas com a regulagem de altura, não conta com regulagem de profundidade. É um volante multifuncional, ele não tem aquele acabamento aqui em couro, mas é com plástico rígido com detalhe preto. Aqui esse detalhe cinza metálico com o logo da Toyota aqui cromado. Esse botão aqui com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, que é aqui do outro lado, e o display para você fazer as trocas aqui na parte do painel do veículo. E detalhe, não conta aqui com controle de velocidade de cruzeiro. Merecia num carro automático com câmbio CVT, com certeza. A parte do painel aqui que nós temos o detalhe para vocês aqui com conta giros, que é analógico, velocímetro também analógico, e aqui o medidor do tanque de combustível, que é de 45 litros. Aqui mais abaixo nós temos a tela do veículo, nós temos o relógio, a temperatura exterior e também a indicação do câmbio ali que está no modo parking. E aqui nós temos o odômetro total. Se você apertar display aqui no volante, ele vai mudar ali para o Trip A, Trip B. Nós temos a opção aqui de a média do veículo, quanto que eu consigo estar fazendo a média por quilômetro, e aqui a opção range, quanto que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho aqui no tanque. Está marcando ali 98 km. Se eu apertar mais uma vez, ele vai vir para a média instantânea do veículo, e mais aqui a marcação que nós temos referente a consumo, e volta novamente o odômetro total. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da versão de entrada do modelo Yaris Sedan. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Eu vou deixar a ficha técnica do modelo na descrição de vídeo, caso eu esqueci de mencionar algo, que você possa estar acompanhando lá depois. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Cleverson Sabino, da cidade de Apucarana, no Paraná. O segundo salve de hoje vai para Ednei Cerqueira, da cidade de Nova Viçosa, na Bahia. O terceiro e último salve de hoje vai para Raimundo Nonato, da cidade de Anápolis, em Goiás. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!